Busque pela presença dele, querido. Faça essa declaração para ele. Diga: minha lamparina está acesa, Senhor. Eu continuo à tua espera, Jesus. Nós estamos esperando o barulho dos passos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós anelamos pela tua presença, Jesus. Nós não queremos perder a hora, Jesus. Nós não queremos ser pegos desprevenidos, Jesus. Mas essa noite nós queremos declarar: nós estamos te esperando, Jesus. Nós queremos contemplar o fogo em teus olhos, Jesus. Nós queremos contemplar a beleza da tua face, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Firma o nosso coração em ti, Jesus, na tua palavra. Que nós venhamos perseverar em ti, Jesus. Perseverar em ti, Jesus. Nós aguardamos a tua volta, Jesus. Nós te esperamos, Jesus. Nós te esperamos, Jesus. E que nesse dia nós possamos olhar e dizer: ah, Jesus, como o Senhor é lindo. Eu não imaginava que era tanto assim, Jesus. É muito mais do que eu ouvi, é muito mais do que eu imaginei, Jesus. Como é linda a tua face, ó Senhor. Ah, Jesus, nesse dia os nossos olhos verão que tudo valeu a pena, Jesus. Tudo valeu a pena, Jesus. Nós te adoramos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode adorar ao Senhor aí no seu lugar, querida. Você pode dizer palavras de adoração para Ele. Diga: Jesus, eu quero estar com a minha lamparina acesa. Jesus, eu quero ser encontrado te esperando, Jesus. Diga: Jesus, reaviva o meu coração, Jesus. Não me deixe desistir de te esperar, Jesus. Seja sincero com Ele, querido. Diga: não me deixe desistir de te esperar, Jesus. Não me deixe acreditar que está demorando demais. Não me deixe acreditar naquilo que o mundo tenta me convencer, que é só uma história, só uma fantasia. Não, não. Que o seu coração seja avivado nessa noite, querido. Oh, Jesus. Encha-nos de esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, pois tu és a nossa esperança, que nunca morre e que está viva para sempre. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, querido. Diga a Ele, diga glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Senhor Jesus. Ajuda-nos a te esperar, Senhor. Nós cremos, nós esperamos. Nós cremos, Senhor, e declaramos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos nos preparando para nos encontrarmos contigo. Nós estamos te esperando, Senhor. Nós estamos ansiando pela tua presença, Jesus. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui, eis-os aqui, eis-os aqui. Nós declaramos: esta igreja é a igreja do Senhor. E nós aguardamos
Santo de Deus. Você pode dar um brado de vitória e dizer aleluia. Diga: eu estou esperando pela volta de Cristo. Aleluia, querido. Você está esperando? Amém? Você está se preparando para esse dia? Amém? Se a gente está esperando, significa que nós estamos preparando para que esse dia chegue. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Espera aí. Esse aqui mesmo ou eu troco? Esse aqui? Amém. Pode sentar no seu lugar. Obrigada, viu? Amém. Como é maravilhoso nós temos o privilégio, irmãos, de celebrar ao Senhor, de agradecer. E a gente precisa parar para pensar, sabe, irmãos, que é um privilégio para nós, num tempo de tanta incerteza, num tempo de tantas dúvidas, aonde tudo que acontece na minha vida e na sua vida, às vezes, nos leva a duvidar, nos leva, às vezes, a estar ansiosos, preocupados. Num tempo onde a gente enfrenta incertezas, você e eu temos a palavra de Deus como certeza absoluta na nossa vida, amém? Você já parou para pensar nisso? Que você e eu cremos num Deus que não muda, nós cremos numa palavra que não muda, amém? Nós cremos numa verdade que é a verdade absoluta. Então que nós temos que todos os dias lembrar disso, ao nos acordarmos. Quando você for deitar para dormir, depois de um dia de trabalho como você teve hoje, seja ele em casa, na rua, aonde for, nós temos que lembrar, irmãos, que a nossa confiança está no Senhor. Nós temos que lembrar que essa verdade, ela nunca vai mudar. Amém? Você crê nisso, querido? Que essa palavra venha se renovar no seu coração todos os dias. Não abandone a palavra de Deus. Não deixe de crer. Não deixe de lutar as suas lutas por causa das dificuldades, do cansaço, da dúvida, seja do que for. Lembre-se da palavra de Deus, amém? Lembre-se do que o Senhor disse, porque são essas palavras, irmãos, que vão fazer com que nós venhamos permanecer e chegar até o fim, amém? Então, até que o Senhor venha, nós vamos precisar lutar. Até que o Senhor venha, você vai precisar clamar. Até que o Senhor venha, você vai precisar permanecer. Porque essa promessa é fiel e ela é verdadeira na minha vida e na sua vida também. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. E eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, para você abrir ela comigo aí, no livro de 2 Coríntios, não, primeiro eu vou te pedir que você volte um pouquinho. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Volta um pouquinho, bastante, né? Voltar um pouquinho foi generosidade minha. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Amém? Aí tá fácil, né, irmã? Só abrir que já, ó. Abriu, já chegou. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do verso 11 ao 13. Diz assim: perguntou-lhes Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, que eu quero passar por algumas referências com você. Irmãos, a palavra de Deus, ela é prática na nossa vida. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, todas as vezes que Deus fala com você, Ele vai usar essa palavra para te nortear, Ele vai usar essa palavra para te responder. Por isso é importante, não, é essencial, é inegociável,
que nós venhamos examinar, meditar nas Escrituras. Às vezes a dificuldade da maioria, irmãos, para ler a Bíblia é que dizem: eu não entendo. Não é assim? Pastor, eu começo a ler aquelas letrinhas, eu começo a embaralhar, eu chego lá na genealogia, fulano é filho de ciclano, aí eu já embolo o meio de campo, e aí o que você faz? Desiste muitas vezes e deixa para lá. Só que sabe por que essa luta acontece, irmãos? Porque quando você e eu lemos a palavra, não é só você que está lendo a palavra está te examinando. E quando você e eu lemos a palavra, sabe o que isso traz para a minha vida e para a sua vida? Isso traz sensibilidade de você entender a voz de Deus. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu acho tão bonito quando eu ouço alguém falar, Deus falou comigo. Você pensa que isso funciona como, irmão? Que você está lá no seu quarto, de repente vai abrir-se lá uma nuvem, não duvido que pode acontecer. E de repente vai vir uma visitação, algo vai acontecer, fumaças e luzes. Irmão, não. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você da maneira mais clara, simples e direta possível. Agora, se a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, e eu não procuro ler, como é que você quer entender o que Deus está falando, irmão? Como que eu vou entender o que Deus está falando, se eu não estou procurando ler o livro que Ele escreveu? Então, irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus ela vem sempre para te instruir, muitas vezes vai vir para te consolar. E sabe, irmãos, é com muita tristeza no meu coração que eu falo para vocês que essa mensagem surgiu ainda hoje pela manhã, quando o pastor Washington me deu uma notícia muito triste. E sabe, irmãos, eu não consigo não sentir a dor de outras pessoas, eu queria não sentir. Mas não precisa ser meu parente, não precisa ser meu vizinho, não precisa ser meu amigo. Todas as vezes que algo chega ao meu conhecimento, irmãos, eu tenho, e você também precisa ter isso, a capacidade de se identificar com aquela dor. E o pastor Washington me falou hoje que, me deu a notícia que um jovem de 21 anos, ele perdeu a sua vida dentro da própria casa, dando um tiro na própria cabeça. E quem o encontrou nessa situação foi o seu pai. E sabe, irmãos, durante esse dia e aquele rapaz já estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava num quadro, acredito que depressivo, muito forte, também debaixo de uma opressão maligna. Então, pastor Washington me mostra as escritas que ele deixou, e uma das falas dele foi: eu peço perdão para minha família, porque eu não aguentava mais sofrer, eu precisava colocar um fim nisso. E sabe, irmãos, muitas pessoas dizem assim: mas suicidou, foi para o inferno. Cuidado, irmão. Ninguém sabe, ninguém voltou para contar. Daqui para lá é só Deus e a pessoa. Cabe a mim e a você o cuidado da nossa alma aqui. Muitas pessoas que se suicidam não é porque elas querem morrer. Como assim, pastora? É porque elas querem parar de sofrer. Elas querem parar de sentir um tipo de dor que muitas vezes você não entende, nem sequer imagina, porque você nunca passou. Então, sabe, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. E o Senhor começou a ministrar uma palavra no meu coração. E uma frase ficou ecoando ali dentro de mim. Eu falei: Senhor, como isso é forte. E a frase é a seguinte: quem não encara a realidade, não assume responsabilidade. Irmãos, isso é muito forte, isso é bíblico. Você quer um exemplo mais claro do que esse aqui na palavra? Nós vemos aqui Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 11, diz que Deus perguntou. E Deus perguntou para Adão e falou: quem foi que te mostrou que você estava nu? Ou seja, quando foi que você começou a ter a consciência de que você estava nu? Porque a palavra diz que Adão e Eva foram criados e eles viviam ali, irmãos, num lugar de intimidade, comunhão com Deus, aonde eles tinham tudo que eles precisavam. Mas o mais importante é que eles tinham a comunhão, a intimidade com Deus Pai. E a palavra diz que na viração do dia, todos os dias Deus vinha se encontrar com Adão. Todos os dias ele tinha esse contato íntimo com Deus. Você já parou para pensar?
Só que aí o que acontece? A palavra diz que Eva, a mulher, foi seduzida pela serpente. A palavra diz que Eva, ali passando naquele lugar, a serpente então chama por ela, e Eva então cede. Ela cede a uma proposta. E qual proposta era essa? A serpente então mostra para Eva e fala: Eva, dá a seguinte proposta para ela: olha, Deus falou que vocês não podem comer desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Ele. Sabe qual que era a proposta? Qual foi a proposta da serpente, do diabo para Eva? Independência de Deus. Eva, se você comer esse fruto, Ele não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão precisar dele para quê? Vocês vão ser igual a Ele, vocês vão ter o poder que Ele tem. Então essa necessidade, irmãos, de prepotência que o ser humano carrega é desde o início. O que você e eu sentimos, essa tendência de sermos independentes de Deus, de achar que nós podemos caminhar sem o Senhor, de achar que você não precisa dEle, de achar que eu não preciso dEle, isso aqui não é de hoje, vem de hoje. Aí o que acontece? Nós vamos lá para quando Lúcifer foi expulso. A palavra de Deus que Lúcifer, ele usurpou ser igual a Deus de novo. A mesma rescindência, a mesma queda. Você consegue perceber isso? O que Lúcifer queria? Independência de Deus. Tome muito cuidado com isso, querido. Essa é uma das realidades que você e eu precisamos encarar na nossa vida. Quando o ser humano, ele começa a cogitar que ele pode viver sem Deus, que ele pode resolver os problemas sem Deus. E hoje nós vivemos numa sociedade que está pregando independência de Deus para todos os lugares. Todas as programações que você vê, elas são feitas para seduzir você a entender que você não precisa de Deus, a entender que você não precisa de compromisso com Deus, a entender que você não precisa da ordem natural de Deus na sua vida. Por isso muitos querem viver sem lei, muitos querem viver sem limites, muitos querem viver sem o pudor, muitos querem viver dizendo que são livres para fazerem o que querem, mas na verdade eles querem ser livres da autoridade de Deus. E não existe nada mais perigoso para o ser humano do que quando ele entende que ele pode, ele acha que ele pode fazer isso, e na verdade isso não é possível. Então, irmãos, o Senhor falou isso comigo muito claro. Quem não encara a realidade, não assume a responsabilidade. E sabe, irmãos, o Senhor começou a trazer isso para o meu coração, porque muitos de nós estamos como que alienados à realidade da nossa vida hoje. E eu te pergunto, qual é a realidade da sua casa, você sabe? Qual é a realidade dos seus filhos, você sabe? Qual é a realidade que seus vizinhos estão vivendo, que seus familiares estão vivendo? Qual é a necessidade, qual é a realidade que essa rua está vivendo, você sabe? Qual é a realidade do bairro Dom Bosco, Alterosa, primeira, segunda seção? Irmãos, qual é a realidade da cidade de Betim? Qual é a realidade do Brasil? Qual é a realidade de Minas, irmãos? Qual é a realidade da sociedade que nós vivemos inseridos hoje? Mas muitos de nós estamos como que vivendo num país de maravilhas. Nós queremos muitas vezes ignorar a realidade, porque enquanto eu ignoro o que está acontecendo, eu não preciso assumir a responsabilidade. Enquanto eu estou ignorando o problema, eu não assumo a responsabilidade para mudar. Enquanto eu estou ignorando que o negócio está indo de mal a pior, eu vou continuar empurrando com a barriga e não dá certo, irmão. Olha aqui o que Adão e Eva fizeram. Adão logo de cara ignora a realidade do que estava acontecendo. Ele fala: Senhor, foi a mulher que tu me destes como companheira que me fez comer isso. Vocês conseguem perceber
que quando alguém não assume a realidade, ele foge da responsabilidade. Ele logo encontra um culpado, porque a partir do momento que você se assume como responsável, você precisa também assumir mudanças necessárias. E Adão não quis fazer isso, então ele logo fugiu da responsabilidade, apontando uma segunda pessoa. Aí o que acontece? Eva fala, também não assume a responsabilidade, não encara a realidade do que ela havia feito. E o que ela fala? Foi a serpente. Irmão, foi um passo repassa. Adão pergunta para Deus pergunta para Adão, que fala que foi Eva. Deus pergunta para Eva, que fala que foi a serpente. Então quem foi? Então enquanto nós não assumimos uma realidade que nós estamos vivendo, irmãos, você não vai se responsabilizar pelas mudanças. Certa vez eu escutei a seguinte história. Diz que uma mãe muito desesperada orava e falava: Deus, me ajuda, Senhor. Os meus filhos estão muito desobedientes. O que eu peço para eles fazerem, eles não fazem. O que eu peço para eles não fazerem, eles fazem, Senhor. Me ajuda, meu Deus. E aquela mulher reclamava e falava que Deus não respondia às orações dela. E aquele homem contou a seguinte história para poder trazer ali um entendimento para aquelas pessoas. E disse que naquela ocasião Deus olhou para aquela mulher e disse: não que eu não responda às suas orações, mas eu não assumo uma responsabilidade que é sua. Tem orações que Deus não responde, que você está fazendo. Não é que Ele não responde, é que não é responsabilidade dEle, é sua. Se os filhos estão desobedientes, não é porque Deus está faltando com a instrução, é porque talvez você não fez a sua parte. É porque talvez eu não fiz a minha parte. Agora, irmão, é muito fácil você falar: meu filho está rebelde. Tá, mas qual é a realidade do seu filho? Qual é a realidade do que você está vivendo na sua casa? Ah, meu casamento é difícil, ok. Deus vai transformar meu casamento. Pode ter certeza que o que for da parte dele, irmão, está garantido, você não precisa preocupar. Mas o que é da nossa responsabilidade, que nós estamos fugindo para não assumir. Então Adão e Eva fugiram, irmãos. Adão e Eva não assumiram o que estava acontecendo ali. Você sabe por quê? Porque assumir a realidade dói. Assumir o que está acontecendo na nossa casa dói. Assumir o que está acontecendo na nossa vida pessoal dói. Porque a partir do momento que você assume que a culpa é sua, você para de olhar para o lado para encontrar um culpado. E você começa então a parar de apontar problema e achar solução para os seus problemas. Mas enquanto você e eu não assumimos o estado real da situação, irmão, e o que tem a ver o que o pastor Washington me disse com o tema? Quem não reconhece a realidade não assume responsabilidade. É porque o que levou esse menino a fazer isso? Será que alguém dá um tiro na cabeça da noite para o dia? Será que alguém decide, um jovem, um homem, uma mulher, ele desenvolve o desejo de tirar a própria vida? Da noite para o dia, meus irmãos. Vocês acreditam que isso seja a realidade? Não. Existia uma realidade dentro daquela casa, quem sabe? Existia uma realidade dentro daquele coração. Existia algo acontecendo, mas fato é, irmãos, que dói. Dói ver um jovem, dói ver alguém viver numa situação de cativeiro. Dói para um pai, para uma mãe bater no peito e dizer: se esse menino está assim, eu devo ter alguma culpa. Então, meu Deus, se a responsabilidade é minha, eis-me aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E assim sucessivamente, irmãos, sobre a nossa cidade. Qual é a realidade hoje que nós vivemos? João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E essa realidade está aí nos quatro cantos da terra, irmãos. O diabo não brinca de amarrar o seu cadastro, irmão, para você cair. Vou te contar outra coisa: o diabo não brinca de colar chicletes no seu cabelo para você ter que cortar. O diabo não brinca de escrever uma frase nas suas costas assim, ó, dá um tapa nele
para todo mundo rir de você. Não, ele veio com uma missão clara. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Só que na mesma mensagem, no mesmo versículo, Jesus diz: mas, contudo, entretanto, todavia, eu vim para dar vida e vida em abundância. Ou seja, existe uma realidade. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Qual que é a responsabilidade? Mas eu vim. Olha Jesus assumindo a responsabilidade. Se a realidade é essa, ele diz: eu vim, é comigo, para dar vida e vida em abundância. Irmão, não existe solução enquanto você não encara a realidade que está vivendo. Eu sei que é duro olhar para dentro da gente, irmão. Eu sei do que eu estou te falando, eu estou falando de experiência própria. Quando você olha para dentro de você e vê que a coisa está ruim, porque a culpa é nossa, irmão. Só que enquanto a gente não encara isso, não há mudança. Abra sua Bíblia aí para você ver Lucas capítulo 23, versículo 41. Lucas capítulo 23, verso 41. Amém? Acharam aí? Vou ler aqui a partir do 38, tá? Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo, ou um dos ladrões: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Aí o 41 diz: nós na verdade com justiça, pois recebemos o que nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Olha a diferença, irmão. A palavra diz que Jesus foi crucificado, e do lado de Jesus, do lado direito, do lado esquerdo, haviam dois ladrões. E aí a palavra do Senhor diz que um desses criminosos estava fazendo chacota com Jesus, ridicularizando Jesus, dizendo: se tu és o rei dos reis, o filho de Deus, sai aí dessa cruz, salva você e salva a gente também. Irmão, o outro que reconheceu a realidade, assumindo a sua responsabilidade, disse: nós, na verdade, nós merecemos estar aqui. Porque nós fizemos, ou seja, eu estou aqui porque eu tenho culpa. Você está aqui porque você fez por onde, mas ele não teve culpa e está aqui. Aí, irmão, quando você observa isso, Jesus logo vem e Jesus responde da seguinte forma para ele. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando você assume a sua realidade, quando você se torna um responsável, Deus te responde com uma solução imediata. Agora, enquanto, irmãos, nós estamos dando desculpas em cima de desculpas, que infelizmente nós aprendemos esse ofício e sabemos fazer isso muito bem, dar desculpas em cima de desculpas. Enquanto isso, nós estamos muitas vezes colocando a culpa em quem não tem culpa. Estamos tirando o corpo fora, da onde precisamos assumir. E o que Deus está te falando nessa noite, está falando para mim você precisa assumir a realidade, se tornar um responsável, e eu vou te mostrar uma solução. Irmãos, enquanto nós estamos no nível de dar desculpas, enquanto nós estamos nesse lugar de não assumir responsabilidade, nós estamos perdendo tempo. Deixa eu te perguntar: até quando você vai culpar o seu cônjuge? Até quando você vai culpar o seu chefe? Até quando você vai culpar o ambiente que você vive?
Até quando você vai culpar um pastor, a igreja? Até quando você vai culpar Deus ou o diabo por coisas na sua vida que não estão indo bem? Irmãos, o que nós precisamos é assumir a nossa culpa. Se de fato nós queremos declarar a vitória, se de fato nós queremos viver uma vida triunfante, não espere você sentir que Deus te abandonou. Ai, mas será que Deus me abandonou, irmãos? Até que nós venhamos assumir a culpa, muitas vezes Deus temporariamente aplica em nós uma disciplina. Sabe, você já fez prova? Quem aqui já fez aquela prova? Todo mundo em silêncio, o professor lá. Lembra? Todo mundo na sala, o professor lá, caladinho, e o professor lá. Muitas vezes é assim que Deus está agindo na nossa vida. Não que Ele não esteja lá, Ele só está te avaliando em silêncio. Meu marido conta uma história que um dia o pai dele, eles tinham brigado lá, tiveram um atrito. E eu achei essa história muito interessante. E aí, o pai dele sempre muito amoroso, disciplinou ele lá e tal. E aí, quando foi no outro dia, ele conta que ele acordou pela manhã, tinha uma cesta de café e tinha uma carta do pai dele, que já faleceu há muito tempo. E ele guarda essa carta até hoje, ele me contava. E nessa carta ele diz que o pai dele escreveu lá sobre a história de um índio, que os índios eles tinham um costume, essa tribo tinha um costume para tornar os homens, né, os meninos em homens. Eles levavam ele para um lugar escuro, uma parte da mata, e deixava ele lá sozinho, naquele escuro, para ele se virar. Ele tinha que mostrar uma atitude, ele tinha que fazer algo, porque afinal de contas ali seria a prova de que ele estava mostrando maturidade. E aí essa história conta que o menino ficou lá. E eles vendavam o menino e deixavam o menino lá naquele escuro para ver o que ele ia fazer da noite para o dia. E diz que o menino passou a noite inteira lá naquela escuridão, sozinho, naquele breu. E parece muito severo isso, né, irmãos? Só que aí, o que aconteceu? Passou a noite inteira, o dia amanheceu. E quando aquele menino tirou a venda dos olhos, o pai estava do lado dele a noite inteira. O pai não tinha abandonado ele. Como ele estava vendado, irmão, como ele estava ali, certamente ele acreditou que estava sozinho. Ele estava com medo, ele estava aflito. Mas o pai estava do lado dele. Sabe o que significa? O pai está do seu lado, mesmo na escuridão, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. E muitas vezes Deus precisa fazer isso conosco, irmãos. Ele precisa mostrar para nós, às vezes por meio do silêncio, e nos levar a assumir as nossas culpas. Então o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite é isso. Você precisa assumir a sua responsabilidade enquanto é tempo. Você precisa assumir que errou. Você precisa assumir que falhou. Você precisa assumir que a culpa é sua. Porque só quando você assume esse lugar, você então se responsabiliza e permite que Deus possa trabalhar na sua vida. Quem não observa a realidade, não assume responsabilidade. Irmão, de qual responsabilidade você tem fugido? A quem você tem culpado? A quem eu tenho culpado? Para não assumir um lugar de responsabilidade. A palavra de Deus diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Irmão, Satanás está por aí influenciando pessoas, destruindo famílias. Até quando nós vamos ficar, irmãos, flutuando por aí, dizendo, não, tudo isso é normal. Não, tudo isso é normal, irmão. Vamos encarar a realidade. Satanás está aí, matando, roubando, destruindo. E nós? Estamos muitas vezes colocando a culpa no governo, irmãos. Estamos muitas vezes colocando a culpa na escola, que não ensina meu filho direito. Ensino começa de cedo. Não adianta esperar que a escola instrua seu filho. Ensino começa no berço. Sabe, querido, então é algo que nós precisamos fazer urgentemente. Assuma a realidade e Deus vai te mostrar uma solução.
Sabe, irmãos, quando o Senhor falou isso comigo, porque que o meu coração doeu tanto, sabe? Quando o pastor Washington me falou isso. Porque, irmão, imagina. O pastor Washington foi lá ajudar a família, tirar as coisas dele, irmão. Foi o pai que viu ele lá. Irmão, que pai, que mãe, que irmão, que irmã merece sepultar alguém, ainda mais numa situação como essa, 21 anos de idade. Não, mas isso está acontecendo mesmo. É porque os jovens estão com a cabeça virada. Não, irmão. Vamos assumir a realidade. Vamos assumir que o diabo está aí. E que ele está fazendo. E que ele está acontecendo. Porém, eu e você temos as palavras de vida eterna. Deus quer dar solução para a sua casa. Deus quer dar solução para a sua família. Deus quer dar solução para o seu problema. Deus quer direcionar você. Mas Ele precisa que você se levante e tome o seu lugar. E essa palavra é para mim, querido. Como diz, tem coisas que dá para a gente voltar atrás. Mas numa situação como essa, irmãos, o que fazer? Eu já sei o que fazer. No que depender de mim, irmão, eu não quero permitir que isso aconteça mais com ninguém, não. O que eu puder fazer, o que eu puder me responsabilizar como igreja, como filha de Deus, eis-me aqui para o Senhor fazer. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Está chovendo, aleluia. Glória a Deus. Irmão, você está precisando encarar alguma realidade na sua vida? Eu estou. Se essa palavra não foi para você, irmão, foi para mim. Sabe? Porque é difícil você encarar a realidade que talvez você vai ter que amar alguém que você não quer. Você vai ter que perdoar alguém que você não quer. Entendeu? Por isso que a realidade dói, é mais fácil você fugir. Você vai ter que encarar a realidade que talvez a coisa não está tão boa assim, porque você não tem agido da maneira correta. Porque depois, irmão, é fácil a gente falar, não, mas é porque foi culpa de fulano. Irmão, é o que eu falo. Um casamento nunca começa por causa de um só e também não vai terminar por causa de um só. Sempre são duas partes. Então, quanto antes eu assumo a minha responsabilidade, mas com antecedência, eu vou encontrar a solução. A solução é Cristo Jesus, amém? Mas Ele quer dar para você direcionamentos na sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a você orar, querido. Qual é a realidade que você está precisando enfrentar e que está te dando medo, querido? Qual decisão ou quais decisões você precisa tomar? Nunca é fácil tomar decisões. Nunca é fácil a gente assumir. Nunca é fácil, irmão. Olha, não é fácil. Mas é a melhor coisa. Aquele ladrão falou, olha, a gente tem culpa, mas ele não. Jesus disse, olha, ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Ainda hoje você vai estar num lugar de descanso. Ainda hoje você vai ter paz. Ainda hoje você vai ser justificado. Irmão, para de fugir da sua realidade. Para de fugir do que está acontecendo na sua vida. Para de fugir do que está debaixo dos seus olhos. Para de fugir, querido. Para de fugir do que está escancarado aí nessa noite. Eu peço ao Senhor, se você não está vendo, eu peço ao Senhor que venha abrir os seus olhos nessa noite. Porque a verdade, irmão, é que muitos estão cegos. Às vezes a falta de entendimento nos leva a pensar, não é bem assim. E quem sabe essa família de hoje que está chorando por esse jovem, irmão, não estava cego daquela realidade. Não conseguiu perceber o que estava acontecendo bem ali, debaixo dos olhos deles. Não conseguiram se dar conta aos sinais que estavam acontecendo ali, irmãos. E por isso já não dava mais tempo. Por isso já não teve mais como fazer algo, querido. Não espere a situação fugir do seu controle para você assumir e decidir mudar de vida. Não espere a situação ficar pior para você dizer, eu sou o culpado. Eu sou a culpada. Não, meus irmãos. Nós precisamos assumir o nosso lugar. E o que dizer que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como igreja de Cristo nessa terra, como intercessores, como luz
que brilha no meio das trevas, como um sal dessa terra, como intercessores, irmãos. Nós temos essa responsabilidade. O Senhor nos chamou, nos separou para viver isso. Então, querido, eu quero convidar você a orar aí no seu lugar. E a pedir que o Senhor te ajude a ver uma realidade que quem sabe você não estava vendo, mas a partir de hoje você vai começar a enxergar. Quem sabe você não estava percebendo, dizendo, não, mas não é bem assim não. Não é tão grave assim, querido. Que o Senhor abra os seus olhos. Que você perceba. Que você se dê conta, que eu possa perceber. Que venha um sentido de urgência do céu no meu coração e no seu coração para te alertar e falar, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Eu preciso fazer algo. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Senhor, eu oro por cada família, meu Deus, e assim também. Eu oro, meu Deus, pela igreja. Senhor, pelas nossas vidas, Pai, no lugar que o Senhor nos colocou para fazer a diferença, para edificar a vida das pessoas. Meu Deus, se nós não temos sido responsáveis, se nós temos fechado os olhos para tantas coisas, Pai, e nós sabemos que o diabo, ele está trabalhando, mas nós reconhecemos que o Senhor é aquele que traz vida e vida em abundância, o Senhor é a solução, o Senhor é a cura. Meu Deus, e nós escolhemos crer nisso, Pai. Eu te peço que nessa noite o Senhor abra os olhos de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor abra os meus olhos, Pai, que nós não venhamos fugir da responsabilidade. Que não venhamos cair, meu Deus, nessa fala, meu Pai querido, nessa proposta, nessa sedução de nos tornarmos independentes do Senhor. Achar que podemos conduzir nossa casa, a nossa vida, sem dependermos do Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós dependemos de Ti e confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Diga comigo, quem não encara a realidade, não assume a sua responsabilidade. Fala comigo, mas eu estou disposto a assumir a realidade e me posicionar na minha responsabilidade. Amém, queridos? Que o Senhor te fortaleça, que Ele te dê sabedoria. Que essa palavra venha direcionar o seu coração e que você e eu possamos aplicar essa verdade da palavra do Senhor na minha vida, na sua vida. E que nós venhamos ser não só ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Amém? Amados, vocês que nessa noite trouxeram dízimo para devolver, você trouxe uma oferta, você vai fazer isso pelo Pix, que o Senhor te abençoe, ou aqui pelo gasofilaço físico, que o Senhor abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem entendido, irmão, que tem contribuído e que tem visto de fato como é maravilhoso nós sermos fiéis ao Senhor, nós cumprimos a palavra dEle, amém? Então eu quero orar por você, quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, irmão. Eu não oferto, eu não dizimo, eu quero orar pela sua vida, que o Senhor te ensine, que confiar nele, que depender dele é sempre a melhor solução da nossa vida, amém? Então antes de terminar nós vamos orar. Domingo às 18h30 nós temos o culto, venha celebrar ao Senhor conosco, amém? Irmãos, nós estamos aí seguindo as orientações de Deus. Na medida que o Senhor for compartilhando conosco, nós vamos trazer para você algumas orientações, algumas coisas que o Senhor Ele tem trago para o nosso coração, irmãos. Nós temos buscado entender em Deus e queremos caminhar, queremos crescer como igreja, queremos crescer como família no Senhor. E você está convidado a fazer parte desse crescimento em Deus, amém? Toda a sua família vai estar aqui com você, amém? 5 creu. Toda a sua família vai estar aqui com você, amém? E nós como igreja queremos estar preparados para recebê-los, amém? E você também vai estar aqui para servi-los, para ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos.
Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada contribuinte, cada irmão, irmã que tem entendido, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Meu Deus, esses que têm se esforçado, têm trabalhado, têm lutado. Meu Deus, que o Senhor venha agora sanar toda preocupação, toda inquietação, meu Deus. Traz uma solução. Meu Deus, que essa pessoa venha conseguir colocar em ordem a sua vida. Meu Deus, não na ordem que ele ou ela espera, mas na ordem do Senhor, sobre os princípios e os valores da tua palavra. Senhor, abre a porta do céu, a janela do céu sobre a vida de cada um dos seus filhos. Sustenta, nos dê saúde, nos dê vigor, para que nós possamos conquistar e viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E assim, nós também te agradecemos por essa noite. Leva-nos debaixo da sua graça, da sua proteção, nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, nós nos despedimos desse lugar, mas não da sua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que o Senhor, Ele resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia, e que Ele te dê paz e te abençoe, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite, e vão debaixo da graça do Senhor, amém? Deus abençoe. Passo contigo.